Fala, nação! Beleza? Eu sou o Gabriel Meu nome é Rafael. e hoje a gente vai mostrar para vocês mais um dia de estudo até a consistência para ser um profissional e realmente se dedicar 100% ao mercado e ao trade. Bom, hoje eu vou compartilhar para vocês um estudo relacionado à fase A de Wyckoff, que é o início de tudo, onde começa a ocorrer a estrutura e aparece todos os indicadores que formam no final a estrutura completa de Wyckoff, que é um movimento institucional de lateralização. É quando o mercado ele começa a lateralizar, né? Isso tanto de alta, que a gente chama, né, o movimento de alta no Wyckoff, a gente chama de distribuição acumulação, e o movimento de baixa, que é o mercado acumulando, ou melhor, descendo, né? O mercado vai pegar o movimento para descer, é distribuição. Beleza? Então, a acumulação é o movimento que está aqui embaixo acumulando e vai estourar, e o movimento de distribuição é que ele já está lá em cima, cansou, parou de receber parou de receber demanda e ele segue caindo. Então eu vou falar aqui agora sobre a fase A, que é constituída primeiramente pelo PS. O PS ele vai ser na estrutura de acumulação, beleza? O mercado ele descendo e se preparando para acumular e estourar. Então a gente tem tem até um material aqui que eu utilizo para poder fazer meus estudos. E aqui eu tenho, deixa eu dar uma palhinha para vocês, ó. Eu fiz já algumas anotações aqui para ser o mais rápido possível sobre a fase A, que no gráfico ela vai ficar basicamente, né, na nossa estrutura de livro, ela vai ficar assim. E a gente começa aqui com o choque e o PS. O choque, em português, a gente tem o Change of Character, beleza? Na estrutura de Wyckoff. Então, o choque e o PS vai iniciar a estrutura. O PS é o primeiro evento institucional que a gente tem na estrutura, beleza? Mas lembrando, pessoal, a gente só vai saber que é uma estrutura e a gente vai conseguir marcar esse PS depois que o mercado lateralizar, porque a estrutura de Wyckoff é baseada na lateralização do movimento. Show? Então, entendendo isso, a gente tem que o choque é a mudança de característica de Wyckoff, ou melhor, de tendência, beleza? A gente usa o choque tanto em Wyckoff quanto em SMC, né? Smart Money Concept. Mas, falando aqui de Wyckoff, é basicamente isso. Ele muda a tendência do gráfico. Então, aqui embaixo, a gente tem esse PS, que está em um movimento de acumulação, beleza? Onde o mercado vai vir, vai fazer esse PS, vai ficar todo pressionado aqui com um movimento de oferta e demanda e vai explodir para alta. E a gente também tem, quando é o inverso, né, quando a gente tem uma acumulação, né, ou melhor dizendo, quando a gente tem uma distribuição, a gente tem movimento contrário, que é o mercado subindo, pressionando e distribui tudo. Como o nome já sugere, distribuição. E nesse caso vai ser o PSY, beleza? Isso a gente está falando da fase A, pessoal, lembrando. Depois desses dois indicadores que começam a fase A, a gente tem o SC. Nesse caso aqui, a gente tem o SC, que significa o Selling Climax. E além do SC, a gente tem o BC, que é o Buy Climax, beleza? O Selling Climax, ele vai começar o último movimento de venda, basicamente dizendo isso. Nesse movimento aqui de acumulação é o último movimento de venda. E em distribuição a gente vai ter o BC, que é o último movimento do gráfico para uma alta e depois começar a queda, beleza? Depois a gente tem esse AR. O AR, como eu até anotei aqui, é o Automatic Rally, que basicamente é o primeiro impulso do mercado para começar essa lateralização. E depois a gente tem o ST, que são os testes. E
consequentemente, é o último movimento da fase A de Wyckoff. E assim, depois dele, depois do primeiro ST, vai começar a fase B com outros indicadores que a gente vai conferir depois em outra aula com o time. E a gente vai apresentar aqui para vocês qual o significado, etc. Mas o resumão de hoje foi basicamente isso aqui. SC, o choque, a gente tem o choque PS, certo? A gente tem o choque PS, SC, que é a acumulação, BC, que é para caso de distribuição, o PS, como eu falei acima, né, é o primeiro evento de acumulação, o PSY, primeiro evento de distribuição, e o ST, que é o secondary test, finaliza a fase A e inicia a fase B. Como eu disse para vocês, é esse cara aqui. Então, bora lá dar uma palhinha agora no gráfico para poder exemplificar melhor isso aqui. Vamos lá, pessoal. Como o Gabriel já estava dizendo, inicialmente, antes de acontecer a estrutura de Wyckoff, o preço ele segue sempre uma tendência. No caso aqui, a gente vai ter uma tendência, por exemplo, de demanda, ok? Com força de demanda. Com isso, o que a gente pode tirar? Que possivelmente nessa tendência de demanda vamos ter a fraqueza na venda, ok? E a partir disso aqui você começa já a observar vamos dizer assim, a movimentação da estrutura. Porque aí nós vamos ter o PS onde nós não vamos conseguir mais renovar com tanta força este topo anterior como conseguimos aqui atrás, fazendo essas quebras de estrutura. E aí nós vamos acabar fazendo um movimento aqui um pouco mais retraído, um pouco mais fraco, consequentemente vamos ter queda de volume aqui embaixo. Então assim, aqui você já vai ter o primeiro movimento, que é o PS estrutura, e aí desde então o preço tende a ficar em um range aqui, sabe, até conseguir fazer alguma captura ou sair do lugar, acumulando cada vez mais ordens de institucionais, ok? Lembrando que institucionais a gente chama, para quem não conhece, não tem intimidade, institucionais a gente costuma chamar dos grandes players, bancos, enfim, pessoas não, né? Normalmente instituições que têm bastante dinheiro para poder injetar ali em uma ordem. Nós estamos falando de milhões e bilhões. Esses sim são os que operam grandes, são os peixes, os tubarões do mercado, ok? Nós aqui somos meros sardinhas. Então, seguindo essa lógica, aqui no mercado eu já tinha uma análise prévia nos 5 minutos de uma região de interesse, onde a gente tinha aqui uma estrutura formada POI, que a gente já estuda aqui no time, e o preço ele vem buscar essa região, porém no 1 minuto a gente já começa a identificar uma força gigantesca para poder buscar essa região aqui, e ela vem sendo absorvida, que é nítido aqui no M1. Por exemplo, a gente já começa a perceber a estrutura se desenvolvendo, olha só. A gente já percebe o preço não conseguindo mais renovar com tanta força, com tanto desempenho comparado aqui atrás, logo aqui atrás mesmo, ok? A gente já começa a notar que a gente já vai ter a primeira estrutura aqui. Essa seria estrutura PSY, que seria Primilar Supply, ok? Quando se tratado de distribuição. De primeira vista, parece ser confuso, parece ser loucura, doideira, mas é só questão de costume, prática, para você conseguir fazer os traçamentos e identificar ali as movimentações. E pode-se notar aqui que o volume começa a cair. Olha como que o volume estava antes do preço começar a estrutura e agora ele começou a estrutura. Tá, mas aí o que você já faz? Você já começa a traçar? Não. Primeiro você aguarda o preço lateralizar, senão você vai pegar qualquer tipo de movimento aqui, já vai começar a traçar a estrutura de Wyckoff e vai se perder, porque não é todo movimento que se forma, apesar de ser uma estrutura que acontece bastante. Aí nós vamos aqui presenciar agora outros movimentos acontecendo. Por exemplo, a gente vai ter aqui o BC, ok? Que faz parte da estrutura da fase A, na verdade. A gente vai ter o BC aqui. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu não vou entrar em detalhes
em outras estruturas, pois isso daí vai ser explicado nas próximas aulas, ok? Eu só vou aqui agora fazendo para vocês poderem já ir entendendo como que funciona. Olha só, esse tipo de movimento aqui dentro, sem fazer as escapadas, as tentativas de saída para fora dessa estrutura, é chamado de ST. Olha só, até que ele consegue fazer um outro movimento para fora da estrutura e esse movimento já nos deixa alerta para uma fase C, que vocês vão ver posteriormente, é uma fase onde a gente já pode começar a abrir as nossas entradas. Eu até deixei mapeado aqui, ó. Ele vai formar no 1 minuto essa estrutura. Olha só. É a caçada de liquidez, pessoal. Esse movimento para fora da lateralização é a caçada. Aqui vocês vão identificar já aqui a estrutura que a gente costuma trabalhar. Ela tá meio feia aqui, mas dá pra gente fazer ela mapeada aqui já, ó. Você tem que ter o jogo de Tá cintura. feia Sempre. pra caralho. Mas, enfim, Sempre jogo de cintura. ele vai e forma o trade e começa a se mover lindamente, ok? Ó, batendo aí no alvo, como vocês podem ver, e a estrutura está formada, uma estrutura simples aqui, que num minuto gerou essa oportunidade, junto com esse contexto, lembrando que a gente não pega uma entrada só porque, o Wyckoff aqui formando, vou pegar a entrada, não. A gente tem que observar o contexto e os outros tipos de gatilhos que a gente vai comentando com vocês nos próximos vídeos, ok? Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Quem não assistiu também, muito obrigado, forte abraço.